Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. A pré-campanha é o momento em que o eleitor começa a conhecer os candidatos, suas ideias, suas alianças, enfim, seus compromissos. Hoje, o Linha de Fogo dá continuidade para conversar com nossos pré-candidatos, já, em uma semana, candidatos. E hoje conversaremos com Beto Kirten, do PSD. Para os íntimos, aqueles que conhecem, ex-prefeito de Braço do Norte, o Betinho de Braço do Norte. É uma honra poder recebê-lo aqui, pré-candidato a deputado estadual, Beto Kirten. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dura, Haroldo Silva, querido amigo, desde as nossas épocas de Secretaria de Desenvolvimento Regional, um comunicador de postura, de posicionamento, e que honra minha estar aqui conversando com você, ao mesmo tempo com milhares e milhares de pessoas, e te agradecer pela oportunidade. Momento importante para a nossa região sul do estado, momento importante para a nossa Amurel, para a nossa casa, desse sentimento que nós catarinenses e brasileiros, podemos dizer assim, no dia próximo, dia 4 de outubro, iremos exercer o nosso direito da cidadania, da democracia, da livre e espontânea vontade e confiança que iremos depositar. Neste momento, como pré-candidato a deputado estadual pela Amurel, pelo sul do estado, é uma honra estar aqui. Vamos iniciar esse bate-papo. É nossa, porque nós queremos conversar, queremos conhecer. Pré-campanha é conhecer, é dialogar, é se organizar, é dizer eu quero estar, né? Se bem que tem oportunidade para desistir a hora que você bem entender. Mas a pergunta que a gente quer fazer nessa pré-campanha, qual é o balanço que você faz desde o período que começou? Se bem que eu sei que você já vem trabalhando há quase 4 anos, você teve a oportunidade em 2022 de ser candidato a deputado estadual. O senhor, com um gesto de muita gratidão, que nós vamos falar um pouco sobre ele, ao deputado Júlio Garcia, o senhor recuou 2 passos no seu projeto, naquele período, naquele momento, e finalmente chegou agora, 2026, como pré-candidato a deputado estadual. Qual é o balanço que o senhor faz desse período todo que o senhor já se declarou pré-candidato? Olha, Dura, no ano de 2021, no ano de 2022, tínhamos esse sentimento, a possibilidade de iniciar um projeto, eu repito, não é um projeto do Beto, é um projeto de região, é de fortalecimento, é de bairrismo, é um projeto na busca daquilo que ainda precisa ser feito. E lá naquela oportunidade, não é somente uma palavra, isso faz parte da minha conduta de vida, a palavra gratidão, respeito, isso eu não poderia jamais, né, ultrapassar tudo isso que em toda a minha trajetória de vida pública o deputado Júlio Garcia se fez presente. Eu conheci ele em 2005, uma pessoa que me deu oportunidade na época, me fez o convite de se filiar ao PFL. Na época era como ex-prefeito de Grão-Pará, recém-concluído o seu mandato, recentemente assumido o posto de chefe de gabinete do deputado Júlio Garcia, o ex-deputado Zé Ney Ascari, naquele momento que eu conhecia, mais de 22 anos aproximadamente, conheci essas 2 figuras que na época me deram o seguinte: meu sonho era ser vereador. Eu disse, não, Beto, tu vai ser vereador, nós vamos te dar condição de trabalho. O que é condição de trabalho? É acreditar no teu trabalho. E assim eles sempre fizeram. Como que eu iria disputar uma eleição com quem acreditou em mim lá atrás? Então isso não faz parte da minha conduta e eu me posicionava na época. Se o deputado Júlio Garcia for candidato, eu retirei a pré-candidatura e estarei com ele na caminhada, e foi assim que fiz, não me arrependo, tomei a decisão certa porque concluímos o mandato em Braço do Norte, tivemos em 2020 a maior aprovação do PSD em Santa Catarina, dos prefeitos eleitos e reeleitos, foi em Braço Norte, com mais de 70% dos votos. Então eu tinha 2 situações, eu não poderia abandonar quem muito acreditou, né, no Beto e obviamente, é claro que a nossa equipe e principalmente quem me abriu portas. Então cumprimos tudo no tempo de Deus e se for assim nesta caminhada, porque nós fizemos a nossa parte, mas quem manda é o homem lá de cima. Fiz a coisa certa, não me arrependo e agora, é claro, iniciamos já desde o encerramento do mandato em Braço Norte
o início desta caminhada, ainda uma pré-campanha, como você falou, você foi assertivo, porque você acompanha também a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa trajetória. Estamos aí 1 ano e meio na estrada, né, com aprovação e com convite, agora foi o inverso, com convite do deputado Júlio Garcia, que hoje é o nosso pré-candidato a deputado federal, essa abertura em todo o sul do estado, praticamente de Passo de Torres a Paulo Lopes, aqui é o sul, né, as 3 regiões, mas aqui é a minha casa, que é a Murel. Então nós iniciamos essa caminhada, uma caminhada que vem sendo leve, vem sendo prazerosa, vem sendo de resultados, porque muitos recursos intermediamos através da confiança, o gabinete do deputado Júlio Garcia, estamos atendendo as demandas, estamos conhecendo novas lideranças. Eu estava num cenário que eu conhecia o meu município, é claro, e passei nesse 1 ano e meio de conhecer as particularidades, as necessidades, os anseios das lideranças da comunidade, das associações de todo o sul do estado. Hoje eu posso afirmar aqui para você e para quem está nos assistindo, por exemplo, se começar lá na divisa com o Rio Grande do Sul, no município de Passo de Torres, na pessoa do Daniel, na pessoa do Osmar, que é o secretário da Pesca, lá o anseio daquela comunidade que sofre há quase que 3 décadas é justamente praticamente idêntico à da Barra do Camacho. Lá eles sofrem, inclusive, já com vítimas, com vidas, né, ceifadas, do desassoramento e principalmente do alongamento do mole. Muitas embarcações estão sofrendo, estão naufragando, estão vitimando pessoas, não estão contribuindo com a economia do município, que é a pesca. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, ou seja, passei a conhecer as necessidades do sul do estado. E nesse contexto, colocando à disposição, ainda como a pré-candidatura, de não buscar resolver todos os problemas, dizer que serei o salvador da pátria, muito pelo contrário, mas teremos mais um soldado com experiência, já fui vereador, já fui prefeito, já fui secretário regional, tive a honra de presidir a nossa Murel. Então, quando você identifica os problemas, você conhece as necessidades, sente de verdade na pele, né, que o problema do Dura, que a necessidade, talvez que o Dura, a bandeira que o Dura representa, é por pessoas, é por desenvolvimento, porque também não falar em salvar vidas. E você pode, através de um mandato, mesmo ele pode ser, a gente não sabe o tempo, mas é um tempo determinado que todos nós sabemos, você pode mudar essa realidade. Esse é o único propósito e objetivo que nós iniciamos essa caminhada. Agora, você falou, depois eu volto a falar do Júlio Garcia, porque política geralmente é feita de gestos. Os gestos na política, não só entre políticos, mas o gesto que um político faz com a sua população, se comprometendo, haja vista que hoje o descrédito na política atual é muito grande. E todo mundo sabe que nós precisamos desse novo sangue, reoxigenar a política. E eu admiro muito vocês quando vêm, colocam o seu nome à disposição para esta mudança. Eu fico pensando como mudar, de que jeito mudar, se você é um só, mas tendo a experiência de um Júlio Garcia, certo? De um Zé Ney Ascar, que tem o nosso respeito aqui na Murel, esses nomes, eu acho que dá certo, Betinho? A chance é muito grande, pelos conselhos, pela história, pelo serviço prestado. Hoje eu posso dizer que a base, o meu partido é o PSD, a base dos líderes do PSD é como se fosse um patrimônio bem cuidado, bem respeitado, né, de serviço prestado, de realizações, né, de conhecimento com os líderes. E eu posso citar de Júlio Garcia, de Zé Ney enquanto deputado, retornando ao Júlio Garcia, eu posso dar um exemplo como Tubarão. Eu tenho certeza absoluta que a liderança do nosso presidente Jário Cascais, do vice-prefeito Denis Matiola, dos nossos vereadores, que eu respeito os nossos 5, dos 5, 3 estão conosco na pré-candidatura, e respeito a decisão dos outros 2, né, que é do Valdir, que é do Fabiano do Sertão, que estão com outro pré-candidato. Mas é claro que o apoio do vereador Everson, o apoio do vereador Rafael Tchê, do vereador Diego Goulart, de outros líderes que não alcançaram o êxito no processo eleitoral, do Zamparete, da Ritinha, da Edilza, da Thaís, do Ramon, desse grupo de pessoas, né, que o PSD, como patrimônio, em nome desses, representar tantos outros líderes que acreditaram, estão acreditando na nossa pré-candidatura ao lado do deputado Júlio Garcia. Isso é um patrimônio que o Júlio, o Zé Ney, voltou para o Júlio,
em tese, não é que repassa ao Beto, porque não é assim repassar. Você tem que construir e ter o respeito desses líderes, né, Beto? dessas Tem que pessoas. Conquistar esses apoios. Conquistar. E que alegria que eu tive, né, recentemente, nos últimos dias, de comemorar o título do Hercílio Luz após 67 anos dentro da casa, em Tubarão, no Aníbal Costa, acompanhado do vereador Diego Goulart e tantos outros amigos. Você estava lá, o Fernando estava lá vibrando, né, o seu filho, a sua família, a família de Tubarão Sul do Estado. E tudo isso é o quê? Já é a convivência, a gente já está em outra fase e vibrando verdadeiramente nesse sentido. Ou seja, o que o deputado Júlio Garcia nos propõe nesse momento, ou seja, com muita confiança, tendo a confiança, ou seja, isso é um patrimônio de respeito que vem esse Beto. Aqui em Tubarão, aqui no Sul, meu pré-candidato a deputado estadual é o Beto Kirten. E se eu tivesse desonrado a gratidão, a história que nós tivemos, será que nesse momento eu teria isso? É claro que não. Então, tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus especialmente, e eu estou muito satisfeito. Estou dando aqui um exemplo, Tubarão, mas não é diferente em todo o sul do estado, onde a base do PSD, como nós temos também outros apoiadores de outras siglas, vou dar um exemplo do vereador Jonas, lá de Santa Rosa de Lima. É progressista, mas está junto conosco nessa caminhada. E assim a gente segue herdando um pouco daquilo que tudo que o deputado Júlio Garcia fez, mas que satisfação, até porque ele não encerrou. Ele é o nosso pré-candidato a deputado federal. Esse é o próximo assunto, né? Sobre essa pessoa que tem uma grande consideração, evidentemente. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, conversando hoje com o pré-candidato do PSD nessas eleições agora, Beto Kirten, ex-prefeito de Braço do Norte. Enfim, está conosco aí, percorrendo toda a nossa região, Amurel, querendo nos representar. O Linha de Fogo já volta em seguidinha, com mais um bate-papo aqui com o Betinho Kirten. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, dando continuidade à nossa proposta, né, aqui da nossa UniTV, do Linha de Fogo, né, que tanto entrevista candidatos políticos, enfim. É muito importante que nessa hora a gente faça essa conexão entre você, amigo telespectador, você que tem a nossa audiência, com os pré-candidatos, conhecer os nossos pré-candidatos, principalmente aqui da nossa região. E hoje estamos conversando com Beto Kirten, que é pré-candidato, ex-prefeito de Braço do Norte, do PSD, aqui conosco no Linha de Fogo. Você se importa quando eu falo ex-prefeito? Foi boa a sua administração e ela é referência para você chegar ao eleitor, para conseguir o voto do eleitor, Betinho? Que honra, Dura, quando você cita ex-prefeito. É uma honra também, porque eu tive a oportunidade, graças a Deus e às pessoas que confiaram, né, lá em 2016, de eleger um prefeito no município como Braço Norte, município referência economicamente, município muito forte, economia pujante, e aos 32 anos ser eleito o prefeito mais jovem da história do Braço Norte. Claro que os 8 anos já se passaram, a nossa contribuição ela está... Inclusive, ela continua ainda acontecendo. Obras do nosso mandato, deixamos mais de 50 obras em andamento, elas ainda estão em andamento. E, aliás, eu digo mais, até o ano que vem, obras ainda serem entregues pela atual gestão. Quero deixar aqui um abraço, né, ao prefeito Lauro. Essa oportunidade de ter contribuído com o município, eu com certeza, a palavra ex-prefeito, em outro momento da minha vida, é algo que me deixa muito honrado. Inclusive, eu visitei recentemente uma feira de ciências na escola Antônio Roder, no Candário, estavam lá referenciados os ex-gestores, né? Aquilo que já passou, a hora que eu vi minha imagem ao lado do Ademir Matos, Evanísio Liano, Tilico, Daniel Brini, Fredolino Kirten, que foi meu tio-avô, né? Assim, pô, a nossa imagem, né? Tá ali o Beto, no meio de tantas personalidades, isso realmente agradeço a Deus e às pessoas. Porém, temos que olhar para frente. E é claro que para quem se coloca como pré-candidato a deputado estadual, primeiro de tudo tem que gostar de gente. Segundo lugar, tem que se ausentar da sua casa para identificar o problema do outro como se fosse o seu. E essa experiência que tive como vereador, como prefeito por 8 anos, repito, como secretário regional, como presidente da Amurel, que tive uma identidade mais ampla, como foi o caso da SDR, que você teve a oportunidade também nesse contexto. E o que me fez prefeito foi a passagem na SDR. O que eu quero dizer com isso? É alguém que vem, apesar...
sou mais tão novo, mas com 43 anos de idade, eu posso dizer que estou, sim, preparado, hoje como pré-candidato a deputado estadual, para continuar a representar as pessoas, porque eu já fui testado. E no teste que tive, as pessoas, né, perguntam lá em Braço Norte, elas aprovaram. Unanimidade ninguém vai ser, nunca ninguém vai ser. Agradar todo mundo e resolver tudo é impossível. Mas a pessoa que parte dessa premissa, desse princípio, que se coloca à disposição de resolver os problemas, a gestão pública é isso, é resolver problemas, é buscar aquilo que ainda precisa ser feito, é salvar vidas, é ouvir pessoas, é preparar lideranças, é olhar para frente para um desenvolvimento, para um crescimento, que a nossa região é muito forte. Porém, nós não vamos conseguir aquilo que nós pretendemos, tantas obras, eu digo a duplicação de Braço Norte a Tubarão, eu digo aqui a resolver de uma vez por todas a APA da Baleia Franca, buscar unir forças nesse contexto, seja o desassoreamento da Barra do Camacho, da Barra da Ibiraquera, como eu citei lá em Passo de Torres, enfim, tantas outras demandas que precisam ser feitas, realizadas, nós não vamos conseguir se nós tivermos um representante, se nós tivermos 2 representantes, porque eu sou daqui, eu convivo, frequento, identifico e conheço aquilo que precisa ser feito. Então é nesse propósito que a gente podemos dizer assim, que posso confirmar que estou preparado, mas com muita humildade de ouvir, de respeitar, de se aproximar daquilo que ainda precisa ser feito. Agora, pré-candidato, o Costão da Serra, como a gente chama aqui na nossa região, ele é muito próspero, né, em lançar lideranças, né? Nós tivemos um excelente deputado, você já citou o nome no primeiro bloco, Zé Ascari, né? Enfim, nosso conselheiro hoje do Tribunal de Contas, que nos honra muito, e o Volney Weber, né, que está deixando agora a Assembleia Legislativa, que já percorreu e está tentando colocar, né, o senhor também no dia 4 de outubro. Mas, falando em prefeito, o senhor falou da sua experiência. Nós temos em Tubarão um prefeito Sorato, que foi vereador, teve uma experiência de deputado, certo? Depois entrou no governo, enfim, e fez uma eleição 2024 com seu partido, o PSD. Como o senhor avalia o prefeito Sorato junto com seu partido, junto com o vice-prefeito, que é uma pessoa que dispensa comentário, Denis Mattioli? Qual é a avaliação que o senhor faz se eleito for no dia 4 de outubro deputado estadual, com olhar para a cidade de Tubarão e região mais próxima, um pouquinho longe do Costão da Serra? Dura, como você é muito verdadeiro, você é muito reto, eu vou ser também na resposta uma resposta responsável, mas uma resposta muito leve e, acima de tudo, verdadeira. Eu vou ser da mesma forma que o prefeito Sorato vem sendo. Primeiro de tudo, além de ser vascaíno, né, uma pessoa que sempre me acolheu, e já tivemos em algumas oportunidades, eu falo isso não para fazer média com o prefeito, muito pelo contrário, eu falo isso porque a verdade é a postura que o Sorato vem desenvolvendo, uma postura de grandeza, uma postura de entendimento, de compreensão, porque ele já passou por esse momento que eu estou passando agora. O prefeito Sorato, em todas as suas atitudes, começando pelo respeito com o PSD, que é seu vice, a base de governo, as nossas lideranças, os recursos encaminhados pelo deputado Júlio Garcia. E falando do Beto, sempre me atendeu muito bem. Eu já tive algumas oportunidades com o prefeito, que ele utilizou da palavra, inclusive desejando boa sorte a esse projeto. E esse projeto não é um projeto do Beto, é um projeto de Tubarão, é um projeto da Murel, é um projeto, repito, daquilo que ainda precisa ser construído, é um projeto que pode fortalecer a atual gestão, que vem desempenhando um excelente trabalho. Eu que já fui prefeito sei que 1 ano e meio da gestão é para colocar o barco na água, é para realmente conhecer as pastas e assim intensificar aquilo que está planejado, estruturado num plano de governo. Prefeito Sorato, deixo aqui a minha gratidão pela tua maturidade, pela tua grandeza, pela tua compreensão. Nós não somos da mesma sigla, mas você prioriza Tubarão e nesse contexto o PSD está muito bem, posso dizer assim, constituído na gestão do prefeito Sorato. Quanto ao Beto e o deputado Júlio é da mesma forma, né? A proximidade, o bom relacionamento, a agilidade nos trâmites do município para atender um pleito daquilo que foi realmente combinado, é só acompanhar o que já tem a favor de Tubarão, o que já está em andamento e o que virá, né, a favor de Tubarão com recursos já garantidos. Ao prefeito Sorato só gratidão e, obviamente, ele tem o seu projeto que é respeitado, que que bom que nós temos a democracia que nos oportuniza, temos essa opção, essa oportunidade de escolha, mas você olha o nível de respeito que está Tubarão.
O prefeito Sorato tem meu compromisso e nessa pré-candidatura, com certeza, serei uma base forte para a continuidade do seu sucesso na sua gestão. Muitos candidatos em época pré-eleitoral prometem muito para suas bases. É uma conversa que já vem de anos, né, no presidencialismo, no sistema que a gente está hoje. O senhor pretende ser um deputado que acabou de falar, municipalista, como exemplo tem de Júlio Garcia? Mas sem dúvida, Dura, eu sempre afirmei e senti na pele. Então, eu trago essa experiência. O mandato de vereador a presidente da República, um mandato onde, posso dizer assim, politicamente falando, com gestão de pessoas, né, o mandato mais gratificante, mais honrado é o do prefeito. Por quê, Beto? Talvez perguntaria nesse sentido. Porque o prefeito ele está mais próximo do que o governador, muito mais próximo que o presidente das pessoas, das necessidades imediatas, rápidas. Você tem a condição de resolver um problema de uma atitude de gestão. E, ao mesmo tempo, é o prefeito que passa por maior dificuldade, também tem isso, porque se tu não tiver ajuda. Hoje nós não temos outro sistema... O senhor falou do Sorato, do prefeito Sorato. Se ele não tivesse essa ajuda do Júlio Garcia, botando milhões de reais, os deputados, de uma forma geral, ele não governaria, porque ele herdou uma dívida de 800 milhões de reais. Então, ele governa, está governando, está transformando a cidade, como você bem falou também. E aí acontece que é em cima justamente desses recursos, né, vindo dos parlamentares. É isso que eu estou lhe perguntando, o senhor está respondendo, né? Esse compromisso seu com a nossa região, enfim, tem que ser muito concreto e não promessa. Longe de promessa, é presença física, é compreensão, é diálogo, é ouvir realmente o que está, né, doendo ali no dia a dia da gestão, o que precisa ser, porque eu já passei por essa angústia. Eu sei como isso é difícil. O prefeito é a missão pública mais honrada de todos os cargos públicos que nós temos, porque ele está ali. É um cargo sofredor, Betinho? Também. É um cargo sofredor, o cargo de prefeito? Também, com certeza. E quantas situações que dependem da atitude do prefeito. Eu passei por várias situações, então eu sei o que o prefeito Sorato sente aqui, como todos os prefeitos. Mas não estamos reclamando, estamos falando que é uma missão honrada. Ao mesmo tempo, é a missão mais difícil, porque você está sendo cobrado todo dia diretamente pelas pessoas de resolver os problemas. Por isso, sim, que sou e serei municipalista para estar caminhando fisicamente e através, é claro, da oportunidade de um mandato. Assim a gente está conversando, né, com o pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Beto Kirten, ex-prefeito da cidade de Braço do Norte, né, se comprometendo, não prometendo, com toda a região da nossa Samuel. Precisamos realmente, né, eleger deputados, né, da nossa região, que fortalece muito, cada vez mais. Então a gente está dando a oportunidade para que você, amigo telespectador, possa conhecer melhor. Eles voltarão aqui a partir do dia 16 de agosto, que aí eles podem pedir votos. Aí eles podem apresentar as suas bandeiras. Hoje eles apresentam uma necessidade da região. Aí depois, quando apresentarem as suas bandeiras, aí a gente vai perguntar de onde é que você vai tirar o dinheiro. É por isso que é bom Linha de Fogo. Assim a gente termina o nosso bloco. Em um minutinho só a gente já volta para continuar essa conversa muito agradável, muito verdadeira do pré-candidato do PSD, Beto Kirten. Fica aí que já voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando com um pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Braço do Norte, Beto Kirten. E está aqui no Linha de Fogo, num bom bate-papo, se preparando para as eleições, de fato mesmo, oficial, a partir do dia 16 de agosto. Mas tem a pré-candidatura. Ele tem a oportunidade de conversar com os catarinenses nesse período, né, de tomar algumas decisões. Eu ouvi e li também, em algum lugar, de que você começou a falar de algumas demandas nossa que você vai defender
Por exemplo, nós temos uma dificuldade de infraestrutura muito forte, que é o estrangulamento da vinda de Braço do Norte para Tubarão pela 370, e daqui para lá não dá para andar, não dá para dirigir em determinados horários ali do dia. E você falou em duplicação, você falou vamos duplicar isso, tal. Isso não é promessa, Beto? Não é promessa, Dura. A prova disso, e comprovado nesse exato momento que você me faz a pergunta, que nós conseguimos, nós temos 29 quilômetros, 30 quilômetros de Tubarão a Braço Norte no trecho que precisa ser duplicado. Nós vamos pensar grande. Mas um primeiro passo já pode ser dado. E o governador autorizou recentemente, já está... O governador Jorginho autorizou. Já está em andamento, é apenas 1 quilômetro, 1,6, 1,7, e que eu tenho certeza que surtiu, e eu não vou falar do eu, esquece o eu. Vamos agradecer a diversas lideranças, a essa solicitação das associações comerciais, industriais da região sul. Esteve a CIT, esteve a CIRC, esteve a Civale, esteve a CIRF, que nós começamos no ano passado. A primeira ida do deputado Júlio Garcia na Secretaria de Estado da Infraestrutura, neste mandato, foi o ano passado, foi em setembro do ano passado. Estivemos novamente esse ano, unindo forças, e o resultado já apareceu. O governador autorizou esse 1,6 quilômetros, mas falta muito mais, e nós estamos sonhando em duplicar. Mas espera aí, mas o Beto, hoje como pré-candidato a deputado estadual, parece dar a entender que o deputado realiza a obra. Não, o deputado não tem a condição de realizar obra. Mas quando você tem um defensor, alguém que apresenta a justificativa, que comprova a justificativa, que une forças, seja a política como da sociedade civil organizada, que une quem emprega, que são as associações comerciais e industriais, foi daí que vai surtir o efeito para a sequência. Nós não vamos desistir. Quando eu fui prefeito, eu assumi a prefeitura, Braço Norte tinha um sonho de 60 anos, que praticamente 95% da população falava que era impossível. Mais um que vem prometer, ou mais um que vem se comprometer, que foi a Ponte da União. Quem é Braço Nortense sabe do que eu estou falando. Nós pensamos grande, nós sonhamos alto, e a Ponte da União está entregue. Então não custa nada sonhar alto e se planejar e trabalhar com muita consistência para que isso saia do papel. E assim que vai ser na 370, se nós tivermos essa oportunidade. Agora, eu acho, sinceramente, Beto, dando tempo para você respirar, eu gosto muito de entrevistar alguém que fale bastante. Que é falante, que seja falante, porque tem o que dizer. E não tem nada decorado, né, Duda? Não tem nada decorado aqui, não tem nada anotado aqui. Só fala quem sabe, tá? Quem tem o que falar, não fala. Mas eu tenho uma definição de deputado para mim. Deputado para mim tem que ser chato, sabe? Isso é um carrapato. A palavra chato, carrapato. Aquele que não larga o osso. Não adianta falar diante de uma câmera de televisão, de um microfone de rádio, dizer que essa é uma boa bandeira, vamos fazer isso. Não, ele tem que ser chato. Eu admiro muito, fazer propaganda aqui, mais um senador da República, que eu sei o quanto ele fala sobre o túnel do Morro dos Cavalos, que é um senador espiridião a mim. Então eu gosto de ver aqueles debates, aquelas reuniões, mesmo reuniões que não dê resultado. Então, Beto, seja chato, sabe? Seja carrapato, porque governos, eles vão e vêm. Se a pessoa não estiver no lado dele, pedindo, enfim, vai ser esquecido. Falar em governo, o seu partido, ele não apoia Jorginho Melo, certo? Mas o governo tem sido municipalista em algumas cidades, e com João Rodrigues, parece que são da mesma família, tal, mas com um viés político diferente. Como é que você vê essa atuação e como trabalhar o eleitor neste momento? Dura, primeiro de tudo, não somente numa caminhada, numa campanha, numa pré-campanha ou numa atuação pública, você tem que ter o respeito máximo por todos aqueles que governam, por todos os pré-candidatos, por todos aqueles que estão na gestão. Então deixo aqui registrado o meu respeito máximo ao atual governador Jorginho Melo. Como é que você avalia o governo de Jorginho? É um governo, eu vou falar que é um governo ruim, estou mentindo, de forma alguma. Isso aí, essa época de tu criticar para tentar lograr êxito, isso já passou. E eu não falaria com a verdade se eu falasse que o atual governo é um governo ruim, muito pelo contrário. Respeito o atual governo, tem sim as suas benfeitorias, como nós vivemos na democracia, e não são todos hoje que apoiam a pré-candidatura do Beto, eu apoio a pré-candidatura do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. E eu vou te dar o exemplo da SC 370.
Eu acabei de citar que o governador autorizou 1,6 quilômetros. Eu não omiti isso. Eu não posso fazer isso. Então, somos gratos por esse 1,6 quilômetros que já surtiu o efeito da nossa pressão. Ao mesmo tempo, isso já é público, isso inclusive já deu notoriedade, a própria confirmação, a expressão, o comprometimento do João Rodrigues, hoje nosso pré-candidato ao governo do Estado. Ele falou isso publicamente, eu já o solicitei e ele se manifestou, se comprometendo, né, num futuro, e esperamos que não seja muito distante, num futuro próximo, com esse C-370. Hoje o Estado possui, Santa Catarina é um Estado próspero, é um Estado autossustentável, é um Estado que, apesar de termos 1% do território brasileiro, nós somos o segundo Estado que mais cresce. Nós já fomos, na época do governo Raimundo Colombo, que eu e você tivemos a honra de também participar, já foi o Estado que mais cresceu e desenvolveu no Brasil, ou seja, Santa Catarina é forte, inclusive eu posso dizer, independentemente de governo. Hoje, a gente sabe que o Estado possui uma condição financeira muito favorável. E como eu sou daqui, eu fiz com que o João Rodrigues se comprometesse publicamente com a SC-370. E eu serei um carrapato, não somente na SC-370, como tantos outros anseios naquele projeto que eu apoio. Que o projeto que eu apoio hoje é a pré-candidatura do João Rodrigues. E assim, esse raciocínio fica muito fácil de compreensão, porque as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, cada um na sua atividade. Eu tenho a minha empresa, ou é autônomo, é um vendedor, cada um está focado no seu dia a dia da sua casa e dos seus compromissos. E qual é a nossa participação? É estar defendendo, no momento que aquela pessoa está lá na sua atividade privada, eu estarei lá defendendo, hoje como pré-candidato, aquilo que precisa ser feito para a nossa região. Então essa é a obrigação, né, das pessoas que se colocam à disposição nesse contexto. Você faz uma análise de tudo aquilo que nós estamos conversando aqui agora. Não tem uma vírgula de inverdade, não tem uma vírgula de floreamento, não tem uma vírgula de ilusão, e tudo algo com muita responsabilidade e com ações concretas que já estão sendo realizadas ou que já foram. Então, falando dos dois governos, agradecemos ao 1,6 quilômetro. Quero deixar isso aqui registrado, mas falta mais 29, falta mais 28. E é nesse contexto que nós arrancamos já o compromisso do João Rodrigues hoje como pré-candidato ao governo do Estado. Beto, mas espera aí, tem só esse C-370 como pauta de prioridade? Não, tem de Santa Rosa de Lima, Itápolis, a continuidade, estão sofrendo há muito tempo, a continuidade e o término de São Martinho e São Bonifácio. O problema do túnel é urgente, né? E tem a Barra do Camacho, e tem a Barra da Ibiraquera, e tem a APA da Baleia Franca, e tem a ponte, tem bastante. Falando em infraestrutura, e tem a ponte do Pontal. Nós sofremos agora nos últimos dias com a interdição da ponte, né, de Laguna. Olha como é que o trânsito, olha o que nós voltamos num passado que já parecia que nós estávamos esquecidos de ficar 3, 4 horas naquele local, já buscando alternativas, as pessoas deixando de ir para Florianópolis, indo para o extremo sul ou para a Serra, adiando seus compromissos pela dificuldade da trafegabilidade da infraestrutura. Então olha como a atuação pública impacta diretamente na vida das pessoas. Agora, o que eu acho interessante na tua fala é quando você fala de que nós devemos ter mais força política. Uma das coisas que nós jornalistas falamos é que não temos força política. A gente sabe que nós fizemos 3 deputados na última eleição. Para um contingente de 300 mil votos é muito pouco. Eu gostaria de ter muito mais. Comparando, não querendo comparar no lado pejorativo, Criciúma, que tem deputados federais, tem deputado estadual, enfim. Você acha importante que agora não temos o prefeito Sorato, que foi deputado, não é mais candidato, o Volney Weber, que declinou nessa eleição, enfim, só tem o Pepe Colasso. É importante termos forças políticas para não remar sozinho aquela canoa? Citamos aqui vários exemplos que, se não fosse a força política, não sairia do papel. Eu vou dar um outro exemplo, quando eu tive a oportunidade de estar com um comando, né, de estar na direção, que é Braço Norte. O hospital hoje, Santa Terezinha, você me entrevistou várias vezes nesse contexto. Hospital Santa Terezinha, sai os leitos de UTI? Será inaugurado um novo hospital? Como é que está? A gente começou trabalhando, unimos forças da gestão, foram mais de 4 milhões como prefeito. O deputado Júlio Garcia já viabilizou mais de 4 milhões como deputado. O deputado Volney Weber já viabilizou quase que 10 milhões como deputado. Se não fosse a força política, será que o hospital sairia?
Então eu estou dando aqui um exemplo. E outra coisa, o hospital está em Braço Norte, mas ele vai ajudar Tubarão. Um hospital credenciado no SUS atende o estado todo. Ele vai, obviamente, a maior demanda é no sul do estado. E isso saiu por causa devido à boa gestão da atual diretoria, o empenho, o sonho, né, realmente a organização, o bom exemplo de gestão, mas também devido à força política. Eu não gosto do político, estou de saco cheio, eu não acredito mais. Dou razão em partes. Porque muitas vezes nós também não acreditamos, mas nós não podemos generalizar. Então, ou seja, unindo as forças da população com a participação pública, sem dúvida alguma, o nosso poder de resposta e êxito será muito maior. E para encerrar, hoje de 300 mil eleitores que a Amurel tem, apenas um busca a reeleição. Nós podemos perder para nós mesmos, mas eu sei que o resultado vai ser diferente, que o nosso povo é bairrista e já demonstrou na eleição do Zé Ascari, na eleição do Volney. Espero e tenho certeza que vai demonstrar mais uma vez esse sentimento de pertencimento a quem é da Amurel. Assim a gente termina mais um bloco do nosso Linha de Fogo, dando prioridade, conversando com nossos pré-candidatos a deputado estadual aqui na nossa região da Amurel. Olha bem que foi dito, 300 mil votos. Nós temos que ter o olhar realmente para dentro da nossa casa, né? É muito importante isso, muito importante por tudo aquilo que o pré-candidato Betinho colocou com muita propriedade. Voltamos em seguidinha com o nosso quarto e último bloco aqui do nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando aqui, dando prioridade, conversando aqui com o pré-candidato Beto Kirten, ex-prefeito de Braço do Norte. Betinho, né? Mas na urna vai ser Beto Kirten, certo? Na cédula, tá? E na urna também, se vier na urna, ótimo também, tá certo? Não estou fazendo propaganda antecipada, mas com todos eu faço isso também. Ô Beto, qual foi o momento? Eu sempre gostaria de saber, eu pergunto para todos isso. Qual é o momento mais marcante que você teve nesses 3 meses de pré-campanha? O momento que você disse assim, puxa, eu sou obrigado a ser deputado. Pô, que necessidade que essa comunidade está passando, essa cidade. Que problema sério que tem de 30 a 20 anos. Meu Deus do céu. Qual é o momento nessa pré-campanha que te chamou a atenção? Dura, quando você sai... Eu quero complementar, desculpa. Mas eu pensei que podia contar com ele. Eu pensei que podia contar com o vereador. Isso acontece também. Com o prefeito. Esses são os momentos também, positivos e negativos. Acontece também. Eu estou indo para a minha 6ª eleição, né, hoje como pré-candidato a deputado estadual. São momentos que, às vezes, se você pensa, eu não posso mais parar, porque vira... eu não digo sonho, até porque não é um projeto individual, não é um projeto do Beto, é um projeto coletivo, é um projeto de região, é um projeto de necessidades, é um projeto muito sério, Dura, é um projeto muito sério. Quando você lê, ou quando você escuta, quando você recebe uma ligação, quando você recebe um áudio, não digo somente de liderança, vou dar um exemplo do presidente da Serpalo, o Anderson, que foi vereador em Imbituba. Você lê na rede social, nós temos um compromisso e conta comigo e tal. É um líder, é um pai de família, é uma pessoa respeitada. Eu estou dando aqui um exemplo diante de tantos líderes, mas do cidadão comum que vem, te abraça, Beto, estamos juntos. Beto, que Deus te ilumine nessa caminhada. Beto, nós precisamos de fortalecimento do sul do estado, da Amurel. Quando você escuta lá de Santa Rosa do Sul o vereador Ivo Damiani, que há 2 anos atrás eu não conhecia, o vereador Samuel lá de São João do Sul, Beto, estamos juntos. Então, essa energia que você sente das pessoas, que você recebe, ainda pouco tempo de convivência, essa confiança, somente é claro que além de te estimular, de te impulsionar, mas você chega em casa, olha o compromisso que eu tenho, olha o compromisso que esse possível mandato que nós vamos buscar, olha o que ele pode atingir. Esse é um sentimento muito honrado, Dura, sem vaidade, mas sim de comprometimento e respeito. Ao mesmo tempo, você que já foi candidato, já foi vereador, já passou por essas situações, há frustrações, há também momentos que te fazem refletir.
Pô, mas por que não falar a verdade? Algum que diz hoje, bate nas tuas costas, tamo junto, e quando você vê no outro dia já está lá com a imagem de outro pré-candidato, isso acontece também, mas enfim, faz parte do processo, você tem que saber identificar e isso a gente sabe diferenciar. Betinho, a convenção agora do seu partido é dia 1º, né? Dia 1º na Assembleia Legislativa. 1º de agosto. É ali que vai oficializar. Depois rádio e TV, depois do dia 16 de agosto. Já está tudo certo para a convenção? Você vai levar a sua charanga também? Já está pronta a charanga. Antigamente, a gente usava muita charanga, muitas bandeirolas e tal. O Betinho já vai estar, já tem o número, já está tudo certinho lá para a convenção? O dia 1º de agosto, Dura, é um dia marcante para a minha vida por 2 situações. Primeiro de tudo, justamente no dia que o meu 3º filho, eu tenho 3 filhos, a Natália, a Isis e o Luca, vem um menino na reta final, o Luca comemora seus 8 anos de vida. Então já é um dia especial por si só, que é o aniversário do meu filho. A gente fala em filho, a gente já se emociona, eu tenho certeza que você também sente isso. E é um momento onde nós teremos a oportunidade de homologar, né, um projeto, repito, um projeto de muita responsabilidade, um projeto grandioso para o nosso Sul. Então, é um dia especial. Quanto à questão do número, eu não posso falar. Quanto à questão, obviamente, oficializando realmente essa caminhada, a pré-candidatura, então o dia 1º de agosto, ele vai reunir várias situações e é claro que a charanga que estará lá, a minha família, meus amigos, apoiadores, como da mesma forma da oficialização da pré-candidatura do deputado Júlio Garcia, do João Rodrigues e de tantos outros amigos que inicia o 1º de agosto, que é um sábado, vai se tornar com certeza marcante, não somente para a minha vida, mas se Deus quiser para a arrancada de um projeto vitorioso para o sul do estado. Eu quero fazer um bate-pronto, rapidinho, Vamos você lá. vai responder com pequenas palavras, poucas palavras, não pequenas, poucas palavras. Um bate-pronto. Uma qualidade sua. Qualidade minha, a consistência. Um defeito. Teimosia. Um deputado que admira. Júlio Garcia. Que é pré-candidato a deputado federal. Um líder político catarinense. Júlio Garcia. Eu poderia citar um outro? Posso. Luiz Henrique da Silveira. Um outro? José Ney Ascari. Um projeto que gostaria de aprovar. A duplicação da SC-370. É uma cidade que merece mais atenção nessa sua caminhada que você viu até agora na pré-candidatura. Amurel no contexto geral. O maior desafio de Santa Catarina no teu olhar, na tua visão? A área da saúde. Reduzir as filas de cirurgias da área da saúde. Direita, centro ou esquerda? O Betinho se inclui aonde? Direita e sempre buscando fazer o melhor às pessoas. O que nunca faria para vencer uma eleição, Betinho? Denegrir, fazer o mal, manchar a imagem de alguém, porque todas as pessoas que disputam uma eleição, que são pré-candidatos, têm as suas famílias. Eu falo de mim e dos nossos propósitos. E respeito, é claro, a quem, e parabenizo a quem se coloca à disposição de também representar as pessoas. Respeito máximo. O que o senhor faria diferente dos atuais deputados estaduais, caso eleito for? Eu não digo diferente, Dura. Eu tenho a minha conduta. Eu penso que um mandato ele deve ser participativo. Não adianta eu falar para você de comunicação, porque você entende, você me dá aula. Agora eu posso lhe ouvir, aprender com você, você montar um projeto e eu buscar aquilo que precisa ser feito para a área da comunicação. Eu estou dando o exemplo. Então, a nossa pré-candidatura é baseada num diálogo e um mandato, né, de ouvir as pessoas e trabalhar muito. Eu posso prometer uma coisa, trabalho. O senhor acredita que o eleitor, Betinho, está mais interessado em propostas ou ainda está influenciado por essa polarização política? A polarização política, qual o resultado que ela traz? Exceto, de muitas vezes, de certa forma, até divergências, brigas, isso não leva a nada. Agora, a proposta, sim. Aquilo que precisa ser feito, sim. O eleitor, eu tenho certeza, o eleitor catarinense está interessado em resolução, em atitude, em bons exemplos, em concretização daquilo que precisa ser feito. Porque eu vou falar para você que você não torce para o Vasco que eu torço e ficar divergindo isso o mandato inteiro,
O que as pessoas que estão na ponta precisando de um atendimento de saúde, o professor que precisa da valorização, a infraestrutura, a agricultura, o social, tudo aquilo que precisa ser feito ficarão em segundo plano. E isso não pode. O mandato serve para realizar, para trabalhar e principalmente para ouvir. Será esse viés de trabalho que eu já tive quando fui testado, que já conseguimos realizar, não sozinho, no município que fui prefeito, é nesse viés que nós vamos trabalhar pela Amurel e pelo sul de Santa Catarina. O senhor está preparado realmente para essa batalha do dia 4 de outubro? Estou aqui porque a minha família me apoia, tenho certeza que Deus oportuniza. Hoje, como pré-candidato a deputado estadual, eu não estaria aqui se não tivesse a permissão divina, como você também não. E pelo meu histórico, por aquilo que já conseguimos entregar a Braço do Norte, e por ser uma pessoa que entende que as coisas acontecem no município, estou sim preparado para representar as pessoas. Qual mensagem que o senhor deixaria ao povo catarinense, principalmente ao povo do sul do estado de Santa Catarina? A mensagem é, como todo ser humano, como todas as pessoas nos seus projetos, na sua atitude não somente profissional, conduta de vida, todos nós, você que está me assistindo, me ouvindo, e você, Dura, que está aqui na minha frente, todos nós pedimos uma oportunidade, não é verdade? Então, esse pedido de oportunidade, para depois ser avaliado, seja positivamente ou negativamente, isso é o tempo que vai dirá. Então, essa oportunidade, essa mensagem que eu deixo aqui registrada por alguém que tem uma vontade gigante de trabalhar e tirar da gaveta tantos projetos que, infelizmente, até hoje, não se tornaram realidade. Política é a arte de fazer o bem, Dura, e é o bem que nós queremos fazer. Eu gostaria muito que se concretizasse as promessas depois de eleito, não abandonar a população e vier sempre aqui no Linha de Fogo. Eu não lhe abandonei, não vou dizer sonho, né? Mas a vontade que eu tinha de estar sendo entrevistado com você. Você é uma pessoa difícil. Então foi a consistência que me fez chegar aqui e ser, com certeza, entrevistado por uma pessoa super respeitada e que não tem papas na língua e sempre fala a verdade e torce. Você é um torcedor, você é um entusiasta, você cobra firme porque você quer ver o bem da nossa Amurel. A gente lê a sua coluna e escuta os seus comentários, Dura. Eu tenho certeza que o seu sentimento de bairrismo, o seu, vai ser exemplo como de toda a nossa Amurel no dia 4. Esperamos que esse sentimento seja de toda a Amurel. Certo? Tem para escolher todos os gostos, todos os tipos. Escolha o melhor. Você sabe. Defina bem. Defina a experiência, defina quem tem um trânsito maior. Enfim, candidato tem. Agora você tem, eleitor, obrigação de escolher bem. Certo? Porque a escolha vai depender do seu futuro, do desenvolvimento da nossa região, dos seus filhos, dos seus netos. Tudo isso passa pela política. Assim nós encerramos, Betinho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade e vai voltar depois de oficializar realmente a candidatura de fato. Aí nós vamos falar de outros assuntos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um minuto. Muito obrigado. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV dessa quarta-feira, esperando contar com a sua audiência no próximo programa. Muito obrigado. Fique com Deus.